Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 5, versículos de 17 a 25, diz assim a palavra de Deus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei de Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras dos inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam no vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia-os por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus. Até aí nos basta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para que o Senhor realmente fale ainda mais aos nossos corações em nome de Jesus. Senhor da glória, eis-nos aqui mais uma vez, e tenho certeza, Senhor, que essa palavra é para a tua igreja nessa noite. E quando o Senhor manda com que a gente transmita uma palavra, é porque o Senhor tem algo a tratar, o Senhor tem algo a falar. Então, Senhor, nesse momento eu quero repreender em nome de Jesus tudo aquilo que queira, por acaso, atrapalhar o fluir do Teu Espírito Santo, para que o povo não ouça a Tua voz. Que cada uma que está aqui possa ouvir claramente o Senhor falando através da Tua palavra. É assim que eu peço, Senhor. Peço em nome de Jesus que o Senhor use a minha vida pela Tua misericórdia e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aí eu comecei a refletir um pouquinho nesse capítulo 5 do primeiro livro do profeta Samuel, sexta-feira. Quando foi ontem, então eu pude parar com mais tempo para me aprofundar, examinar um pouco mais o contexto, entender melhor o que é que Deus estava querendo falar ao meu coração, para que eu pudesse compartilhar com a igreja. E eu sempre gosto de examinar o contexto, o capítulo todo, ou aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, para ter uma noção, me situar mesmo de toda a passagem, para não falar algo de forma isolada. E então eu observei que desde o primeiro versículo, que fala sobre a unção de Davi, é interessante que eu pude perceber que Davi foi a única pessoa que foi ungida 3 vezes, que a Bíblia relata. Ele foi ungido 3 vezes. A primeira vez que ele foi ungido foi quando ele estava na casa do seu pai. A segunda vez que ele foi ungido foi ali na sua tribo, que é aqui nesse segundo livro de Samuel, relata no capítulo 2, versículo 4. E a terceira vez que Davi foi ungido ainda é nesse início de capítulo. É interessante que o texto o capítulo 5 começa dizendo: então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom. Essa expressão, todas as tribos, você e eu precisamos entender como essas tribos sendo representadas pelos seus líderes. E quando esses líderes chegaram, lembraram de uma promessa de Deus a Davi.
Então, em primeiro lugar, o que eu quero destacar no texto é que Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar as promessas que Ele deu, que Ele tem para a tua vida. Se você esqueceu de alguma promessa, se o inimigo está tentando fazer com que você pare, com que você desista, em nome de Jesus, não pare, não desista, porque Deus tem muita coisa ainda a fazer na tua vida, tem muita coisa ainda a fazer na tua família, tem muita coisa ainda a fazer no teu ministério. Então lembra-te das promessas nessa noite. Veja comigo o versículo, a parte final do versículo 2, diz assim: o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Por que foi relembrada essa promessa? Porque há muito tempo Davi havia sido ungido ainda jovem, com 17 anos de idade aproximadamente, e aqui nós vamos encontrar Davi já com 30 anos. 13 anos se passaram e a promessa ainda não havia acontecido. Pode ser que Davi pensasse que a promessa não iria acontecer naquele momento. Talvez você esteja pensando que a promessa não vai acontecer por esses dias, mas em nome de Jesus, por esses dias Deus tem promessas a cumprir nas nossas vidas. Deus tem a cumprir nas nossas vidas. E essa promessa foi relembrada, e esses líderes fizeram uma aliança, conforme o versículo 3, uma aliança com Davi, ali em Hebrom, e Davi foi ungido rei sobre Israel. Capítulo 2, repetindo o versículo 4, ele havia sido ungido rei sobre a sua tribo, e agora sobre todo Israel. Versículo 4 então nos mostra a idade de 30 anos de Davi, e ele começou a reinar, e reinou 40 anos. Então nós começamos a observar, a partir desse início do capítulo 5, um Davi que Deus está continuando a guardar, a cumprir, a ser fiel na vida dele. Um Davi que estava aguardando há muito tempo se cumprir essa promessa, e agora chegou a hora da promessa se cumprir nesse capítulo de número 5, para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor Jesus. Se você está aguardando a tua promessa há muito tempo, eu quero dizer a você: continue tendo paciência, continue esperando no Senhor, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou ao teu coração, aquilo que Ele falou à tua vida, Ele vai cumprir, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. E Davi então recebe essa unção, e ele, com essa unção, conquista Sião. A partir do versículo 6, o texto vai nos mostrar isso, porque quando Deus nos unge, Ele nos unge também para nós conquistarmos, Ele nos unge para nós sermos vitoriosos. Claro que nós passamos lutas, aflições, dificuldades, isso faz parte da vida do cristão, mas mesmo com lutas, aflições e dificuldades, eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus que faz com que a gente vença todo tipo de problema para a glória dEle, para o louvor do nome do Senhor. Davi então recebe a unção, conquista, e ele se sai muito bem naquela região, e a partir do versículo 13 até o versículo 16, mostra-se pelo menos alguns nomes de filhos do rei Davi. Nomes esses que eu pude observar o significado de cada um deles, e eu achei muito interessante. Eu vi que Davi estava vivendo um tempo glorioso. Eu vi que Davi estava vivendo um tempo em que ele estava entusiasmado, e é tanto que o nome dos filhos dele demonstra isso. Um dos filhos, o primeiro, Samua, significa fama. Sobabe significa restaurado. Natã significa ele deu. Salomão significa pacífico, e por aí vai. E os três finais eu achei interessante ainda mais. Elisama significa Deus ouve. Eliada significa Deus conhece. E Elifelete significa Deus faz. Então Deus ouve, Deus conhece, Deus faz na tua vida.
Ele conhece tudo. Ele conhece a nossa caminhada, Ele conhece o nosso coração, como já foi falado aqui. Davi foi um homem perfeito, a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra momentos de alegria do rei Davi, mostra momentos de tristeza, mostra momentos de vitórias, mostra momentos de derrotas. Isso acontece comigo, isso acontece com você também. Mas Deus não deixa de ouvir, Deus não deixa de fazer nas nossas vidas quando nós nos arrependemos e quando nós buscamos a vontade dEle, quando nós buscamos a presença dEle. Então nessa noite, creia que Deus vai fazer acontecer as promessas que Ele tem na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos agora detalhar ainda mais algumas coisas importantes do versículo 17 até o versículo 25 que eu quero enfatizar melhor. O versículo 17 diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei de Israel, subiram todos para prender a Davi. É interessante, enquanto Davi estava quieto lá no cantinho dele, os filisteus não foram contra a vida de Davi, não foram pelejar. Quando Davi foi ungido, eles decidiram: vamos atacar. Então quero dizer que muitas lutas que você está enfrentando, sabe por quê? Porque a unção de Deus está sobre a tua vida. A unção de Deus, o Espírito Santo está sobre a tua vida. E quando o diabo, quando os filisteus, quando os demônios, eu quero fazer essa aplicação, observam isso, a unção de Deus, o Espírito Santo, o poder do Senhor sobre a tua vida, então Ele quer fazer com que você pare, Ele quer fazer com que você desista. O inimigo, ele escuta a respeito de nós. Quando vem uma notícia que diz o seguinte: ei, fulano está orando mais, cicrano está buscando mais ao Senhor, enquanto a gente não está fazendo isso, o diabo não está nem aí, porque ele está dizendo assim: ah, essa aí não tem muita importância não, essa daí não tem muito significado não. Mas quando você começa a buscar o Senhor, quando você começa a dobrar o teu joelho, quando você começa a se santificar, Ele começa a se incomodar contra a tua vida. Mas eu quero dizer que Deus é maior do que tudo isso, e Ele se responsabiliza. Pode até o inimigo ouvir, tentar vir contra a tua vida, mas Ele vai ter que bater em retirada na autoridade do nome de Jesus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido, subiram todos para prender Davi. Era um povo muito numeroso. O povo filisteu era um dos mais perigosos que a Bíblia relata. Um dos maiores inimigos de Israel eram os filisteus. Muitas batalhas foram travadas, e aqui eles juntam todos os filisteus e saem para pelejar contra Davi. E ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Davi ouviu que esse exército dos filisteus vinha contra ele. A reação de Davi foi ir até a fortaleza. E eu quero dizer, conforme diz no Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu quero dizer a você, se o inimigo está vindo contra a tua vida, tem uma fortaleza para você nessa noite, tem um lugar seguro para você nessa noite, que é Jesus Cristo de Nazaré. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. É um Deus bem presente, não é um Deus simplesmente presente. O salmista poderia simplesmente dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações, mas ele faz questão de enfatizar, ele faz questão de destacar e dizer: bem presente. Deus está bem presente na tua vida, Deus está bem presente nessa tua luta, nessas tuas aflições, nessas tuas pelejas, nessas tuas guerras. Você não está sozinho não, você não está sozinha não, Ele é bem presente.
Salmo 46, ele fala muito bem sobre isso. Como eu disse, é uma ênfase. O versículo 1, o versículo 5 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Presença de Deus. O versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Presença de Deus. O versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Presença de Deus. O que garante a tua vitória é a presença de Deus. O que garantiu a vitória a Davi foi a presença de Deus, porque o texto vai dizer lá que Deus era com Davi. Deus era com Davi. Deus é comigo também. Deus é contigo também. Deus é com essa igreja. A prova, quer uma prova que Deus é contigo? É você ter chegado aqui hoje. Porque se Deus não estivesse contigo, você não chegaria aqui nessa noite. O diabo já tinha te parado, o diabo já tinha acabado com a tua vida, com a tua família, mas Deus está presente, Deus está no nosso meio, e porque Deus está no nosso meio, o salmista diz, no Salmo 46, versículo 2, portanto, não temeremos. Se eu estiver só, eu tenho medo da situação. Se Davi estivesse só, ele iria se desesperar por causa dos filisteus. Aqui o Salmo 46, o contexto retrata uma luta que aconteceu lá em Isaías capítulo 36 e 37, aonde Jerusalém foi cercada. O rei Senaqueribe foi contra Jerusalém. O rei Ezequias então foi para aquela fortaleza, e quando ele ficou naquela fortaleza, atrás das muralhas, ele escreveu esse salmo de número 46, vindo um grande exército contra Israel, e aí ele diz o seguinte: assim como nós estamos nessa fortaleza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias, portanto não temeremos. Pode do lado de fora o inimigo está me cercando, pode do lado externo a luta está muito grande, mas dentro de mim eu preciso estar em paz, eu preciso estar tranquilo, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso dizer assim: eu vou confiar em Deus, não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que a fúria dos montes se estremeçam, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu quero saber que há um rio de alegria. Tantas desgraças têm acontecido aí afora, com cristãos se desesperando, cristãos entrando em pânico. Sabe por que muitas das vezes isso acontece? Porque se perde o foco, e porque não vê Deus como esse refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Somos humanos, somos limitados, e o inimigo faz muitas das vezes com que a gente fique um pouco abalado, e se ele nos desestabilizar, corremos o risco de então ficarmos desesperados. Mas eu quero dizer a você: não fique desesperado, não fique desesperada, simplesmente se refugie no Senhor, porque você estará num lugar seguro, e o diabo não vai poder tocar a tua vida em nome de Jesus. Há um rio. Quando o salmista escreve no capítulo 46, no Salmo 46, versículo 4, que há um rio, ele está se referindo a um túnel que foi feito para que levasse água até Jerusalém. Enquanto a cidade estava ali cercada, eles não podiam sair para buscar água, e ele faz essa referência, e quando ele faz a referência, logo depois ele diz: Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus ajudará desde amanhã. Deus me ajuda. Deus me ajuda.
Continua firme aí, continua crendo, continua esperando no Senhor, continua na expectativa que a promessa vai se cumprir. Já vamos voltar para 2 Samuel capítulo 5, aonde a promessa se cumpriu na vida de Davi. Aqui a promessa se cumpriu na vida do rei Ezequias. E por que não se cumprir também na minha vida e na tua vida? O Deus de Davi é o meu Deus, é o teu Deus. O Deus de Ezequias é o meu Deus, é o teu Deus. Aí ele vê aquela catástrofe toda. Ele diz: bramam as nações, reinos se abalam. Mas ele diz também: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No meio dessa peleja, no meio dessa luta, quem está contigo é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Aí ele faz um convite. Salmo 46, 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ou seja, venha ver o que é que Deus fez por nós. Venha ver. E quando saíram para ver, o versículo 9 vai dizer: Deus faz cessar a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros do fogo. Veja a cena, lá em Isaías 36 e 37, vai dizer que Deus mandou um anjo só, e matou 185 mil dos inimigos numa noite só. Quando Ezequias saiu, viu aquela cena e disse: meu Deus quebra o arco, corta a lança e joga os carros no fogo, e me deu a vitória. O Senhor dos exércitos, esse é o nosso Deus, um Deus que cumpre a sua palavra. Quando Deus escutou esse hino, ele, acredito que gostou demais. Aí então vem a expressão de Deus, Salmo 46, 10: aquietai-vos. Agora Deus entra em ação. Até agora Ezequias estava compondo, Ezequias até como poeta, compondo aqui esse hino. Quando chegamos no versículo 10, aí Deus disse: espera aí que eu também quero falar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está dizendo a você: se aquiete nessa noite, acalma a tua alma, acalma o teu coração. Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Se você chegou angustiado e angustiada nessa noite aqui, em nome de Jesus, o Espírito Santo, o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, esse rio irá tirar toda a amargura sobre a tua vida, em nome de Jesus nessa noite. E então, voltando para o texto de 2 Samuel capítulo 5, Davi foi para a fortaleza. Davi foi buscar a Deus, enquanto o texto no versículo 17 diz que os filisteus subiram para prender Davi, o texto vai dizer que Davi desceu. A questão geográfica não permite isso, não permite isso. Sabe o que é que aconteceu? É que Davi, na realidade, desceu para se humilhar, desceu Davi à fortaleza, desceu Davi ali para se quebrantar, desceu Davi ali para se consagrar, desceu Davi ali para buscar o Senhor. Então, se o inimigo está vindo contra a tua vida, desça, bote a cara no pó, busca o Senhor, se consagre, jejue, santidade, adore a Deus, louva o Senhor, leia a palavra, trabalhe na obra de Deus, e o inimigo vai ter que bater em retirada no poder do nome de Jesus. Agora, se você sente o ataque do inimigo e você fica simplesmente só recuando, só murmurando, só falando, só buscando culpados,
é tudo que ele quer para ganhar território. Mas em nome de Jesus, se você perder o território para o inimigo, essa é a noite de você conquistar o território perdido. Se o inimigo ganhou espaço na tua família, nessa noite, em nome de Jesus, esse espaço vai ser tomado de volta para que a presença de Deus esteja ali. Aqui, Davi estava conquistando territórios, ele fez alianças, ele desceu. Então quero dizer a você, desça também nessa noite, busque mais ao Senhor. E o versículo 18 diz: mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Vale dos Refaíns. Se você quiser anotar na sua Bíblia, eu tenho muito esse costume de procurar saber o significado das palavras e notar ao lado o significado. Refaíns ou Refaim significa gigantes. Então ele estava no vale dos gigantes. Olha onde foi a peleja. Lembra de Golias, que era filisteu? Ele era um gigante. E Davi está aqui nesse vale dos gigantes. E ele fez algo que nós precisamos fazer constantemente. O versículo 19 diz: Davi consultou o Senhor. Você está numa luta, está numa peleja, a primeira coisa a fazer é consultar a Deus. O que é que eu devo fazer, Senhor? Qual é a direção? Qual é a atitude? E então Davi fez isso. Ele, no meio daqueles gigantes, no meio daquele vale de gigantes, ele buscou o Senhor e Deus deu a direção. Se você está sem direção, se você está sabendo para onde ir, o que fazer, busque ao Senhor e diga assim: Senhor, o que eu devo fazer? Porque tem hora que nós devemos fazer, nós devemos agir, mas também tem hora que nós devemos nos aquietar, como disse o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos. Saia da frente de quem faz sorrir. Precisamos ter discernimento para saber o momento que nós devemos agir e o momento que nós devemos dizer assim: Senhor, haja por mim, haja por mim. Certa ocasião, naquele milagre que Jesus multiplicou os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixinhos, a multidão estava lá, e o que puderam fazer? Colocar nas mãos de Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos. Depois que eles fizeram o que podiam fazer, Jesus disse o seguinte: ei, senta todo mundo aí na relva, porque o negócio agora é comigo. O milagre agora é comigo. Se Deus mandar você subir, suba. Mas se Deus disser, fica onde você está, fique. Não dê um passo sequer sem a direção do Senhor. E Deus disse a Davi: suba, suba que eu vou te entregar aos filisteus. Veja ainda, no versículo 19, respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras dos inimigos. Quando Deus dá a direção, o inimigo não tem como suportar. O inimigo é derrotado. E algo interessante, falando em significado de nome, Baal Perazim significa o Senhor que rompe, o Senhor que rompe, o Senhor que destrói, o Senhor que derrota. Então eu quero dar um tema a essa mensagem para não ficar sem tema. O nome do teu monte vai mudar de vale de gigantes para vale em que o Senhor rompe, para vale em que o Senhor destrói o inimigo, para vale de vitória. Se você está no vale, enfrentando gigantes, Deus vai mudar o nome desse vale para a glória dele. Vale de vitórias. Você crê nisso?
os gigantes estão pelejando, os filisteus estão pelejando contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério, contra as tuas finanças, contra a tua vida espiritual. Os inimigos estão pelejando, mas em nome de Jesus, o Senhor vai te dar a vitória nesse monte. Ele vai romper, Ele vai quebrar, e as fileiras do inimigo vão ser derrotadas em nome de Jesus. O Senhor rompeu as fileiras do inimigo diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. E eu pensei: Senhor, para que eles queriam levar esses ídolos? Para quê? Quando eu fui consultar uma outra versão, a King James, eu sempre me refiro aqui ao irmão Flávio, que ele tem essa versão King James, que é uma versão muito boa, coloca, ao invés deles levarem, diz que eles queimaram os ídolos. Mas enfim, se levaram ou queimaram, eles destruíram, porque os filisteus estavam confiando num Deus morto, confiando em um Deus que não pode fazer nada, um Deus incapaz. Mas os judeus, Davi estava aqui confiando num Deus todo-poderoso, num Deus que diz lá em Isaías 43:13, ainda antes que o mundo existisse, ainda antes que houvesse luz, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Agora, glória a Deus por essa vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos dá vitórias. Isso é bom demais. Mas o versículo de número 22 diz que os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Luta atrás de luta, prova atrás de prova. Talvez você esteja nessa situação, pelejando, e você pensa: agora acabou, agora finalizou, agora vai aliviar, e daqui a pouco o filisteu se levanta de novo contra a tua vida. O historiador Flávio José diz que dessa vez os filisteus retornaram 3 vezes mais fortes do que da primeira vez. Eu digo: Jesus, 3 vezes mais fortes do que da primeira vez. Se da primeira vez estava difícil, imagina agora. Se a tua luta está mais difícil, se a tua peleja, se a tua dificuldade está mais difícil, faça novamente o que Davi fez: consulte ao Senhor, não se desespere. Versículo 23, Davi consultou ao Senhor, e Deus responde. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós consultamos, quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. E Deus respondeu a Davi: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Deus deu a estratégia. Busque estratégia em Deus, busque no Senhor, e Ele vai te dar essa estratégia para que você vença. E há de ser, o versículo 24, que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti. Deus está diante da tua luta, Deus está diante da tua peleja, Ele vai na tua frente, por isso que você vai vencer. Agora, se você quiser tomar a frente, você não vai vencer, você vai ser derrotado, você vai ser humilhado. Mas você diz assim nessa noite: Senhor, eu quero me aquietar, vai na minha frente, vai na frente da minha peleja. E quando o Senhor foi na frente, feriu todo o arraial dos filisteus. Os filisteus foram mais uma vez
derrotados, porque Davi fez como o Senhor lhe ordenara. Davi fez como o Senhor lhe ordenara. Só vamos conseguir vencer as nossas lutas obedecendo ao Senhor. Não tem como vencer os filisteus, os inimigos, o diabo, os demônios, as forças das trevas, o maligno, a serpente, como bem queira chamar, não tem como vencer se não for através da obediência. Santidade. Santidade. Foi lido aqui Isaías 6, aquela visão magnífica do profeta Isaías. Naquela visão, naquele cântico dos serafins, Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória, e o Deus santo não aprova pecado. Não aprova pecado. E quando Davi então obedece e conquista aquela vitória mais uma vez, o capítulo de número 6 vai mostrar então algo que está sendo trazido de volta, que é a arca da aliança, a arca trazida. A arca representa a presença de Deus. A arca representa a glória de Deus. A arca representa a habitação de Deus. Glória é isso. É a habitação do Senhor. Deus habitando no meio do seu povo. O inimigo então fazendo de tudo para que o povo pare, para que Davi parasse, mas Davi não parou. Davi buscou o Senhor. Os filisteus foram derrotados, foram humilhados, foram massacrados. Davi obedecendo ao Senhor, e agora a presença de Deus no meio do seu povo. Os filisteus tinham como Deus Dagom. Os assírios também, Dagom. Acredito eu que no capítulo 5 do primeiro livro do profeta Samuel, deixa eu conferir para não dar a referência errada. Isso mesmo. No capítulo 5 do primeiro livro do profeta Samuel, acontece algo que não era para acontecer. É que a arca foi tomada e levada para o templo de Dagom, para os filisteus ali colocarem a arca do Senhor diante de Dagom. O capítulo de número 4 aqui de 1 Samuel vai mostrar como foi que aconteceu essa tomada da arca. Aconteceu porque os israelitas estavam em pecado. E quando nós estamos em pecado, quando nós estamos em desobediência, a tendência é perdermos a arca, perdermos a presença de Deus. Aí o crente começa a dizer: não estou sentindo a presença de Deus, não estou ouvindo mais Deus falar, não me quebranto mais, não me sensibilizo mais com a presença de Deus. Sabe o que é que faz isso nas nossas vidas? Pecado. A arca é levada, a glória é levada, a presença de Deus é levada. Mas em nome de Jesus, se você perdeu a presença de Deus na tua vida, assim como no capítulo 6 do segundo livro do profeta Samuel, a arca voltou. Eu quero dizer que nessa noite, em nome de Jesus, a presença de Deus, a arca de Deus, a glória de Deus irá voltar sobre a tua vida. Porque na presença de Deus,
é que nós conquistamos vitórias. 1 Samuel capítulo 5, como eu vinha falando, a arca na casa, ali no templo de Dagon. Imagina essa cena. Colocaram lá, e os filisteus celebrando: vencemos o Deus de Israel, vencemos Jeová, ganhamos a peleja. E colocaram lá a arca diante de Dagon, e festejando, e dançando, e pulando, celebrando, pensando que tinham vencido o Deus Todo-Poderoso. Mas quando foi à noite, eles escutaram um estrondo, como que de um exército marchando, e eles diziam: deve ser Dagon que está pisando sobre Jeová, um termo usado para Deus, ou sobre Yahvé. Deve ser Dagon fazendo isso. Dagon é maior, Dagon é maior. E quando foram abrir o templo, que abriram o templo, a arca estava lá, e Dagon tinha caído próximo à arca. Eu quero dizer a você, nessa noite, em nome de Jesus, se tem algum Dagon se levantando, a presença de Deus vai fazer com que esse Dagon caia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a arca foi perdida, eles usaram a expressão "e acabou". 1 Samuel capítulo 4, versículo de número 21. Quando nasceu o menino, porque a notícia chegou, e quando chegou o parto de determinada mulher, ele foi avançado e nasceu aquela criança, e colocaram o nome "e acabou", dizendo: foi-se a glória de Deus. Que nome pesado! Dependendo da versão diz "Icabode", foi-se a glória de Deus. Imagina aquele menino passando e as pessoas dizendo: foi-se a glória de Deus, acabou. Que nome frustrante! Mas em nome de Jesus, se você não está sentindo mais a glória de Deus, se você não está sentindo mais a presença do Senhor, essa é a noite em que Deus te trouxe aqui, para que ao invés de você ficar no vale dos gigantes, Deus te coloque no vale de vitórias, aonde mais importante é a presença de Deus, porque a presença de Deus é que nos garante a vitória. Você crê nisso? Fica de pé, que eu quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua família. Oh Deus, Senhor da glória, eis-nos aqui. Tenho certeza que o Senhor falou à tua igreja, desde o começo, Senhor, do capítulo 5, do segundo livro do profeta Samuel, onde mostra Davi sendo ungido, e a promessa sendo relembrada. Pessoas que chegaram aqui nessa noite, Senhor, já estavam esquecidas das promessas. A tendência é o inimigo querer fazer isso para desanimar o teu povo, para parar o teu povo. Mas, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, recorda as promessas, recorda, Senhor, a tua palavra. Confirma que o Senhor realmente é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas angústias, Senhor. Isso é uma promessa para as nossas vidas. É a tua palavra, Senhor, para que quando o povo estiver atribulado, ou mesmo se não estiver atribulado, possa estar sempre se refugiando em ti, ficando nessa fortaleza, descansando no Senhor, não temendo aquilo que está ao redor, não se desesperando, mas esperando tão somente em ti. Senhor, acalma os corações, acalma as almas, Senhor, porque o texto nos mostra que os filisteus ouviram
que Davi havia sido ungido, e por conta disso vieram contra Davi. O inimigo ouviu, o inimigo viu, Senhor, que pessoas aqui receberam a unção tal, que por conta disso, o inimigo está tão incomodado que quer parar, que quer fazer com que essa pessoa desista. Sabe por quê? Porque Deus quer usar poderosamente a tua vida. Então por isso não pare, não desista. O sinal de você estar sendo atacado é porque existe a unção de Deus sobre a sua vida. E nessa noite Deus te trouxe aqui para te colocar numa fortaleza, para que você desça, para que você clame, para que você busque ao Senhor. Nesse vale de Refaíns, nesse vale dos gigantes. Mas nessa noite você está consultando ao Senhor, e por causa que você está consultando ao Senhor, Deus vai te dar a estratégia necessária, e esse vale vai trocar de nome. Ao invés de ser vale de Refaíns, vale de gigantes, vai ser vale de vitória. Vai ser ali onde Deus vai romper com todas as forças dos inimigos, as fileiras dos inimigos. Por mais que eles se levantem novamente, por mais que os filisteus se levantem, por mais que o inimigo se levante novamente, mas espere em Deus, porque Ele sai adiante de ti. Sai adiante de ti. Agora obedeça a Deus, obedeça ao Senhor, clame a Ele e diga: Senhor, por causa da minha desobediência, de certa forma, o inimigo roubou a arca, o inimigo está roubando a tua presença, o inimigo está roubando a tua glória da minha vida, e eu estou tão frio, eu estou tão fria, eu estou tão sem forças, porque está faltando a arca, está faltando a glória de Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Deus está aqui para te perdoar. Deus está aqui para que você confesse as suas falhas, confesse os seus pecados, e a arca seja trazida de volta. Quando a arca foi trazida de volta, aonde ela estava, a presença de Deus estava, a bênção de Deus estava. Então que a bênção do Senhor esteja sobre o teu lar, esteja sobre a tua família, esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, se Dagon está se levantando, mas esse Dagon não vai poder resistir. O Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, ele não vai poder resistir, ele vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Dagon vai ser envergonhado e Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Sansão, quando estava lá no templo de Dagon, o livro de Juízes relata isso, que ele foi amarrado naquelas colunas. Ali parecia que era o fim de Sansão, porque Sansão havia desobedecido, Sansão havia pecado, mas ele orou ao Senhor, e Deus restaurou a presença dele sobre Sansão. Deus restaurou a força de Sansão, e Sansão ali pôde então destruir aquele templo de Dagon. Dagon foi todo quebrado também. Se você está feito Sansão, se você está pensando que não tem mais jeito, de repente eu quero dizer a você que tem jeito, que há esperança, que Deus escuta a tua voz, que Deus escuta o teu clamor. Deus ouve, Deus faz, Deus é, Deus está presente, Deus faz. Esse é o nosso Deus, não está perdido não. Os filisteus vieram, o número é muito grande, mas Deus deu a vitória a Davi. Então dá vitória ao teu povo, Senhor, glorifica o teu nome, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, cada vez mais ser obedientes a Ti, cada vez mais ser obedientes a Ti. Então nos ensina, confirma essa palavra aos nossos corações. Ó Espírito Santo, nos ajuda a sermos mais obedientes à Tua palavra, a palavra do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome de